Seja bem-vindo ao Giro da Rodada, o quadro aqui do canal onde a gente fala sobre os principais jogos da última rodada do Brasileirão, 15ª rodada, e a gente separou aqui 3 jogos para analisar, falar o que eu realmente penso de fato, tendo como destaque o último, mas o primeiro que iremos analisar é Atlético Mineiro e Botafogo, que, cara, sinceramente, foi um jogo mais ou menos, com poucas oportunidades, contudo, cara, mostra como o Botafogo é muito instável quando a gente diz defensivamente. A gente tem falado várias vezes sobre o goleiro Neto, como ele deixa vazar. E sinceramente, mano, eu acho que tem que trocar o goleiro o quanto antes. Tem que trocar. Contudo, contra o Atlético Mineiro, eu não vou mentir, o Neto jogou muito bem. Você vê pela própria estatística. Olha só, o Neto teve uma nota no SofaScore de 7.7. E foi realmente excelente. Ele, dos últimos jogos que a gente observou do Botafogo, ele realmente agarra muito mal, cara. Mas olha só, mesmo sofrendo gol na partida, ele manteve uma nota de 7.7. Então, os gols a gente tem do Arthur Cabral, gol do Matheus Cassierra, no Atlético Mineiro. E sobre os jogadores, cara, vamos ser bem sinceros, o Danilo jogou mal. Danilo joga mal. É um jogo extremamente importante, vindo, obviamente, da última oportunidade que ele vai ter, provavelmente, de mostrar serviço para o Ancelotti. Então a gente está falando da última semana pré-convocação. Então um jogo como esse é um jogo que ele deveria ter jogado bem. Teve oportunidade, mas não conseguiu agarrar. A gente vê pela nota dele aqui, ó, 6.3. Não foi um dos melhores jogos do Danilo, realmente deixou a desejar. O Arthur Cabral, cara, eu não gosto muito dele, mas eu tenho que admitir, quando a bola vem e ele tá de baixo para trás, ele tem que brocar. Ele é como se fosse um Igor Thiago, ele é bem parecido com relação a ele. Do lado do Atlético Mineiro, eu acredito sim que deixou muito a desejar. Eu acho que o Hulk vai fazer falta no elenco do Atlético Mineiro, e é uma... Agora, sobre a classificação, Botafogo agora está em 12º, enquanto o Atlético Mineiro está em 13º. A gente via o embate sobre eles na tabela, que, cara, a gente tá vendo aqui que do 16º para o 7º colocado são 3 pontos. Olha só, o 17º para o 7º colocado são 3 pontos, mano. Realmente, é um negócio impressionante. E você vê a competitividade que tá o Brasileirão nesse exato momento. Outro jogo, cara, que merece holofotes é esse aqui, Santos e Bragantino. Irmão, vamos ser bem sinceros, Neymar jogou demais. Neymar jogou demais nesse jogo. Quando a gente vê realmente a reflexão e o que de fato a gente aprende sobre essa partida, é a versatilidade que o Neymar tá tendo. Cara, eu não vou mentir pra você. Você pode ver aqui, até pela nota, o Neymar saiu com a nota de 8.2. Porra! Sinceramente, você pode falar que ele não tem mais a condição física de antigamente, ele não tem mais como aguentar 90 minutos contra a França, mas, cara, de técnica, ele ainda mantém. E ele tá fazendo isso jogo após jogo. Só não vê quem não quer, mano. E quando você tenta realmente compreender a falta que ele faz na seleção brasileira, ele se torna mais imprescindível. Eu entendo que a geração do Neymar na seleção brasileira não é realmente uma das melhores. A gente teve muitas perdas significativas, mas não muda o fato, cara, que ele ainda está em condição plena disso. E eu acredito muito que uma coisa que fez com que o Neymar esteja sendo duvidado para ir para essa Copa é o fato de a gente ter ganhado a Copa de 2002 sem o Romário, que foi muito criticado. Todo mundo realmente não gostou disso, porque a galera clamava pelo Romário para ele decidir na Copa de 2002. Isso deixou a gente mal acostumado, porque o Ronaldo Fenômeno era para ter ido em 2010. Era para ter ido. Ronaldinho Gaúcho era para ter ido. Cara, em 2013, o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, porque o Ronaldinho Gaúcho não estava no elenco de 2014.
Porque não tava. Deveria ir. Só que aí, cara, fazendo esse tipo de comparação, vocês acham que os jogadores da seleção brasileira atual são melhores que o Neymar, mano? Eu não acredito nisso. E nesse jogo, o Neymar demonstrou. A gente tá vendo aqui ó, as estatísticas. Santos teve mais posse de bola, 2 grandes chances durante a partida, que foi literalmente os gols. Um chute do Neymar e um chute do Adonis Frias. A gente vê na classificação, o Santos tá tentando fugir da zona de rebaixamento, estando em 15º. O Bragantino tá lá em cima ainda, em 7º lugar. Cara, de fato, eu não vou mentir, o Bragantino vem de uma inconstância maior ainda que a do Botafogo. Mas, pelo aproveitamento, o Bragantino continua na frente. Porque qual é a lógica dele dar uma pisa no Flamengo, não tem nem um mês isso, e perde pro Santos, que tá totalmente fragilizado. O que foi isso? Efeito Neymar? Neymar jogou demais a partida? Ou o Bragantino que realmente oscilou? Eu acredito que é os dois. A oscilação do Bragantino e, de fato, a melhorada do Neymar que teve recentemente. Mano, a gente tá falando 2 jogos seguidos, brocando, próximo da convocação. Isso tá bom demais, mano. Tomara que isso se concretize e o Neymar vá pra Copa. Por último, o título do vídeo, o dinizismo brilha, mano. Dinizismo tá fazendo história novamente e não confunda o jogo pelo placar. A gente vê aqui no placar, Corinthians 3, São Paulo 2, mas o jogo não foi tão disputado assim. Muito pelo contrário, os 3 gols do Corinthians foram totalmente merecidos, gols que realmente buscaram através de estratégia, controle de bola que favoreceu o Corinthians naquele momento. Já o São Paulo não. O São Paulo conseguiu fazer 2 gols que foi dado. O Corinthians deu 2 gols para o São Paulo. O primeiro gol do Luciano foi basicamente uma entregada que o Ranieri deu. Ou seja, o Ranieri faz o gol, mas no final do primeiro tempo ele dá a entregada que sobrou a bola para o Luciano. E o Luciano, obviamente, na cara do gol não ia perder. E logo o Mateuzinho, cara, que fez um golaço no segundo tempo, um golaço, entregou a paçoca no final da partida, fazendo um gol contra, um golaço contra, tá ligado? Não fez o menor sentido. Outro golaço do Breno Bidon, irmão, impressionante como o Diniz reviveu esse time do Corinthians. A gente vê aqui na classificação, o Corinthians está em 16º, com esse futebol apresentado. Tá muito injusto isso. Eu acredito que vai subir sim muito ainda. A gente, obviamente, o Corinthians veio de uma última derrota contra o Mirassol, mas olha só, venceu o Vasco, empatou contra o Vitória fora de casa, empatou contra o Palmeiras, irmão. O Palmeiras é o líder. Então a gente não tá falando de uma péssima sequência do Santos. O Corinthians vem sim em uma ótima sequência, tanto na Libertadores, que tá brilhando lá, ou seja, o dinizismo tá fazendo uma grande melhoria para o Corinthians, que foi muito criticado. Eu vejo muito vascaíno, cara, ressentido com isso, porque só porque o Fernando Diniz não deu certo com o Vasco, quer dizer que não vai dar certo em time nenhum. E é muito cômico o fato do Vasco ter chegado milagrosamente em uma final da Copa do Brasil, graças ao Fernando Diniz, e agora é totalmente criticado, falando, é só assim que... Não, o início é bom demais com o dinizismo, ele vai ver o que vai vir depois. Eu tenho certeza que os vascaínos estão torcendo contra o Fernando Diniz. Só porque não deu certo no Vasco. Tá vendo eles realmente se sucederem no Corinthians, fazendo com que o Corinthians reviva, como fez até o fato do jogo contra o Vasco, venceu o Vasco fora, dentro de casa, e vai ser o maior ressentimento. Afinal, se tem um time que o Vasco não vence, é o Corinthians. E ver o Fernando Diniz dando certo lá novamente, já pensou? Corinthians crava essa final da Libertadores? Nunca se sabe, irmão, mas eu não vou mentir pra você, o elenco do Corinthians não é um elenco fraco, eu quero que você veja os nomes comigo, tá? A gente tem Gustavo Henrique, que é um excelente zagueiro, jogou no Flamengo já,
se eu não me engano, ganhou o título com o Flamengo. O Hugo Souza, eu confesso, cara, o Hugo Souza é muito inconstante, mas ele fez excelente defesa durante a partida. A gente tem Lingard, a gente tem Garro, Bidon, Carilho é muito bom, Mateuzinho é inconstante, mas ainda tem o próprio Memphis Depay na reserva. Fora, cara, eu não vou mentir, o time do Corinthians é muito bom. Eu poderia ter falado do Yuri Alberto, mas, cara, o Yuri Alberto é 880. Ou ele tá um deus, ou ele simplesmente não tá jogando porra nenhuma. Que foi o caso dessa partida. Não jogou porra nenhuma nessa partida. Faz parte. Não tem como jogar bem todas, tá? O importante é vencer. E eu acredito sim, cara, que o dinizismo tá fazendo diferença. O que o Corinthians precisava de fato é organização, porque elenco tem. E se a gente analisar e verificar e finalmente finalizar esse problema de troque de passes, cara, eu acredito sim que o Corinthians pode brigar por até acesso na Libertadores ainda esse ano. A gente tá falando de 15ª rodada, tem muito chão para percorrer e o Corinthians não tá tão atrás assim, visto que, cara, o São Paulo, que o São Paulo tá em 4º colocado, não jogou nada. Não conseguiu apresentar futebol diante do Corinthians. Recebeu 2 gols dados, que se literalmente o São Paulo jogasse um pouquinho, poderia ter empatado a partida. E complicado para a situação do Corinthians na tabela. Isso aí é uma realidade. Mas a gente viu que o futebol do Corinthians realmente foi extremamente superior ao do São Paulo. Nisso, abre sim uma atenção e visualizar, cara, o Fernando Diniz tá brilhando no Corinthians e tem futuro. Tem futuro. Se continuar vencendo assim na Libertadores, for avançando e ainda mais tem a Copa do Brasil, eu acredito que ele vai mantendo a permanência, mesmo que fique um pouco atrás na tabela do Brasileirão. Quero saber o que você pensa. Esse foi o giro da rodada. Bota aqui nos comentários qual o jogo que deveria ter aparecido aqui, qual que você mais gostou e qual é o que você quer ver no futuro, tá? A gente sabe que esse ano tem final de Champions, a gente vai fazer o react disso aí. Vamos ver como é que vai ser no futuro, tá? Mas dá um like, se inscreve aqui no canal, bota aqui o que você acha nos comentários.